Muito obrigado pela sua paciência. E eu sei que estávamos programados para mais cedo, mas é um orçamento enorme. Tem sido uma maratona chegar até você e isso simplesmente está levando mais tempo para nós. É também por isso que não estou aqui com o meu comissário do orçamento, Peter Serafim, porque ele foi direto da escola para o parlamento para apresentar o orçamento lá. E assim que ele terminar, ele volta. E ou ele consegue se juntar a mim, ou então, pelo que entendi, teremos um briefing técnico. Então sim, hoje o colégio adotou a proposta da comissão sobre o QFP, o quadro financeiro plurianual e o orçamento para 2028 a 2034. É um orçamento de 2 trilhões para uma nova era. É um orçamento que corresponde à ambição da Europa, que enfrenta os desafios da Europa e fortalece nossa independência. O orçamento é maior, mais inteligente e mais preciso. É um orçamento que entrega resultados para nossos cidadãos e nossas empresas, nossos parceiros e nosso futuro. O próximo QFP será o mais ambicioso já proposto. Ela é mais estratégica, mais flexível, mais transparente e estamos investindo mais em nossa capacidade de resposta e mais em nossa independência. No entanto, as contribuições dos Estados-membros para o orçamento da UE permanecerão basicamente inalteradas, pois propomos uma mudança significativa nos novos recursos próprios. Quero destacar 5 áreas-chave e começo pela primeira: investir em pessoas, Estados-membros e regiões. O cerne aqui são os planos de parceria nacionais e regionais, com 865 bilhões de euros. Eles são a base para investimento e reforma. E preparamos um slide que mostra um pouco como esses diferentes fundos que temos hoje e que funcionam principalmente como canais isolados com pouca coerência, podem trabalhar juntos e se integrar mais. No centro desses planos de parceria nacionais e regionais permanecem a agricultura e a coesão. Eles são os pilares centrais da solidariedade europeia e do investimento no modelo europeu. Protegemos 300 bilhões de euros para apoiar a renda dos agricultores. Isso inclui uma reserva agrícola duplicada para que o sustento dos nossos agricultores esteja protegido. No âmbito da coesão, protegemos as regiões menos desenvolvidas, garantindo que os investimentos nessas regiões tenham um mínimo de 218 mil milhões de euros. No setor das pescas, estão reservados 2 mil milhões de euros como valor mínimo. Os planos de parceria nacionais e regionais também fornecem os recursos financeiros para as políticas sociais. Aqui, pela primeira vez, há uma meta de 14% para despesas sociais, ou seja, integração transversal. E também, pela primeira vez, vamos rastrear o financiamento social em todo o QFP. Também triplicamos os investimentos em migração e gestão de fronteiras, porque as fronteiras da Europa são uma responsabilidade comum, e triplicamos os fundos de solidariedade para que possamos agir de forma rápida e determinada quando ocorrerem catástrofes. Por isso, o principal objetivo dos planos de parceria nacionais e regionais é que o único plano abrangente, elaborado por um Estado-membro em conformidade com as prioridades europeias, integre de forma mais eficaz os diferentes fundos disponíveis, para que possamos geri-los e administrá-los de maneira significativamente melhor. Hoje vemos frequentemente que existem vários fundos sobrepostos, que potencialmente financiam o mesmo objetivo, mas diferem em prazos, critérios de elegibilidade e no que pretendem alcançar. Portanto, é muito difícil encontrar o fundo mais adequado para o propósito entre esses diferentes fundos, e muita redundância e sobreposição, basicamente, desperdiçam um potencial que não conseguimos liberar para as regiões e Estados-membros. Dito isto, pela primeira vez também damos aos Estados-membros a possibilidade de investir em objetivos da UE com empréstimos de até 150 mil milhões de euros, garantidos pela União Europeia. Chamamos isso de Catalyst Europe. Os empréstimos são garantidos pelo orçamento da UE. Nós contraímos os empréstimos e os repassamos aos Estados-membros. Os Estados-membros que assim o desejarem poderão, em condições favoráveis, por exemplo,
promover prioridades europeias específicas. Pode-se pensar na indústria de defesa, na infraestrutura energética, em tecnologias estratégicas e em outros setores. Por isso, o Catalyst Europe dará aos Estados-membros recursos adicionais para investir nesses objetivos europeus. É a primeira vez que isso acontece. E se uma fonte adicional de financiamento fosse proposta? Falei sobre os diferentes elementos que compõem ou formam os planos de parceria nacionais e regionais. Dentro desses planos de parceria nacionais e regionais, propomos um sistema de alocação simples e transparente. Este sistema é baseado em princípios-chave como diferenças regionais, risco de pobreza, necessidades da agricultura, tensões nas nossas fronteiras e assim por diante. Portanto, mais uma vez, esses planos são personalizados, porque as regiões têm necessidades diferentes e sabem melhor como implementar as políticas e prioridades europeias em suas próprias áreas e comunidades locais. Os planos de parceria nacionais e regionais permitem uma alocação mais estratégica, que na prática reflete as prioridades europeias. Vou dar um exemplo. Habitação. Hoje, você nunca encontraria o fundo certo para a área da habitação, mas este é um tema enorme em toda a União Europeia, com fases muito diferentes. Assim, os desafios relacionados à habitação variam entre as diferentes regiões e Estados-membros. Com uma abordagem baseada em um plano de parceria nacional e regional, é possível pegar esse tema transversal e trabalhá-lo dentro do plano, de acordo com as condições específicas da região ou do Estado-membro. Assim, em vez de ter 10 fundos diferentes, cada um com suas próprias regras, prazos e critérios, que muitas vezes se sobrepõem, agora temos os planos de parceria nacionais e regionais, que reúnem as prioridades europeias sob um mesmo teto. Eles são mais fáceis de adaptar às necessidades locais. Eles são mais simples de administrar para as autoridades nacionais e locais. Gostaria de dedicar um momento para falar sobre o respeito ao Estado de Direito dentro dos planos de parceria nacionais e regionais, mas também em todo o quadro financeiro plurianual que está sendo proposto. O respeito pelo princípio do Estado de Direito é incondicional. O princípio do Estado de Direito é obrigatório para todo o financiamento do orçamento da UE, e com o próximo quadro financeiro plurianual, iremos ainda mais longe. Os planos nacionais e regionais de parceria tornarão o princípio do Estado de Direito e os direitos fundamentais uma condição para os investimentos e um foco das reformas. Como já foi dito, o princípio do Estado de Direito aplica-se a todos os fundos e será uma condição inteligente. Vamos garantir o uso responsável e total responsabilização com medidas de segurança muito rigorosas, condições claras e os incentivos certos. Além disso, há a questão do apoio à sociedade civil. Apoiamos a sociedade civil através de vários programas. Por exemplo, tanto as parcerias regionais nacionais quanto o Fundo de Competitividade apoiarão atividades presenciais. Estas são atividades para o meio ambiente, biodiversidade, economia circular e assim por diante. E, além disso, temos um novo programa, o Agora Eu, que se baseia no Europa Criativa e serve. Nós os reunimos em um só e chamamos esse programa de Agora. Ele irá apoiar a liberdade de imprensa, valores, direitos civis, democracia e diversidade. Até agora, isso foi sobre os planos nacionais de parcerias regionais. Como vocês sabem, o novo orçamento inclui essa unidade. Depois, a outra grande área, nomeadamente o Fundo de Competitividade. O Fundo de Competitividade será proposto como um fundo de 410 bilhões de euros, porque acreditamos que é fundamental apoiar as tecnologias estratégicas do amanhã. Damos grande importância a este Fundo de Competitividade, que financia as tecnologias estratégicas de que precisamos para os mercados do futuro. E por isso, alguns números. O Fundo de Competitividade inclui a duplicação do Horizonte Europa. Já é um programa fantástico. É um dos programas mais conhecidos que temos.
A nível mundial, é o programa científico e de pesquisa mais famoso. Vamos ampliá-lo. Quintuplamos o nosso investimento em tecnologia digital para construir um ecossistema digital seguro e inovador. Vamos dar um grande impulso às tecnologias limpas, à bioeconomia e à descarbonização, com uma multiplicação por 6 dos fundos do orçamento da UE destinados a estas áreas. Além disso, teremos uma meta para os gastos com clima e biodiversidade, ou seja, uma integração transversal de 35% para o novo QFP. Esses são gastos que cumprem os 6 objetivos ambientais da União Europeia. E se você olhar para essa integração transversal, isso equivale a cerca de 700 bilhões de euros. O Fundo de Competitividade é, como vocês sabem, parte da Agenda para a Soberania Europeia, que nos permitirá garantir cadeias de abastecimento, expandir a inovação e liderar a corrida global por tecnologia limpa e inteligente. Esta é basicamente a resposta ao apelo de Mário Draghi e Enrico Letta, que ambos disseram ser necessário. Aqui está a resposta em nossa proposta. É um apelo por uma base industrial forte, um mercado interno mais integrado e uma Europa unida que valoriza suas forças. Dentro do Fundo de Competitividade estão os temas de defesa e aeroespacial, e gostaria de destacar isso. Propomos 131 bilhões de euros para o setor de defesa e aeroespacial dentro do Fundo de Competitividade. Isso é 5 vezes mais do que temos hoje. Pois sabemos que a segurança é uma das maiores preocupações dos cidadãos e dos governos, e isso fortalecerá nossa base industrial e nossas capacidades. Isso foi, até agora, sobre o Fundo de Competitividade. Além do Fundo de Competitividade, temos as facilidades de conexão da Europa. Elas existem tanto para transporte quanto para energia. Estamos dobrando a facilidade europeia de conexão para transporte e multiplicando por 10 a mobilidade militar, que faz parte do transporte, para que nossas forças armadas possam se deslocar de forma mais rápida, melhor e em conjunto. E, muito importante, estamos quintuplicando os gastos com infraestrutura energética, 5 vezes mais do que temos hoje, para a facilidade europeia de conexão energética. Isso fortalece a independência energética e acelera a transição para a energia limpa. E aumentamos significativamente os investimentos em cibersegurança e em infraestrutura de uso duplo. Trata-se de defesa europeia, conectividade europeia e preparação europeia. Analisamos os planos nacionais e regionais. Analisamos o Fundo de Competitividade. Agora precisamos olhar para o terceiro pilar, que está fora da União Europeia, o Global Europe, um fundo de 200 bilhões de euros. O instrumento, devo dizer, era de 200 bilhões de euros. Isso representa um aumento de 75% para cumprir nossa responsabilidade no cenário global. Então, novamente, é o mesmo princípio. Reunimos o Global Gateway, a ajuda humanitária e as parcerias estratégicas. Tudo em um só pacote. E, mais importante de tudo, naturalmente, nosso apoio à ampliação. Permitam-me dizer algumas palavras sobre a ampliação. A ampliação é uma prioridade fundamental. Não é apenas um objetivo político, é um investimento estratégico na estabilidade e prosperidade da Europa. E é por isso que colocamos toda a caixa de ferramentas de uma Europa global à disposição dos países candidatos, não apenas assistência técnica, mas também apoio baseado em recursos para reformas e investimentos. Além disso, estamos destinando 100 bilhões de euros para a Ucrânia. Vocês sabem que temos um programa de apoio para a reconstrução da Ucrânia. Inicialmente, com a revisão intermediária, esse programa foi reforçado com 50 bilhões. Estes montantes estão a diminuir lenta, mas seguramente, e por isso propomos 100 mil milhões de euros para reabastecer o programa de apoio à Ucrânia, para apoiar a recuperação, a resiliência e, claro, o seu caminho rumo à adesão à UE. Agora, quanto à própria adesão, é como sempre foi com todas as adesões anteriores. Existe uma cláusula de revisão específica no QFP que diz que, se um país candidato for admitido,
haverá uma revisão do QFP, o que é lógico, porque teremos de negociar dependendo do tamanho do país que entrar na União Europeia. Teremos de negociar no Tratado de Adesão a introdução gradual dos pagamentos de coesão, a introdução gradual dos pagamentos agrícolas, por exemplo, para este país, mas também a introdução gradual da contribuição deste país, do país aderente para a União Europeia. Então, tudo isso deve ser negociado e discutido, e por isso está muito claro que nas regras financeiras há uma promessa e um compromisso de que, com uma adesão, haverá uma revisão do QFP. Isso funcionou em ampliações anteriores e funcionará agora. Quinto ponto, um orçamento construído para resiliência e flexibilidade. Este é o tema das crises. Nós vivenciamos crises. Pelo menos eu tenho vivenciado crises desde o início do meu mandato. Tudo começou com o coronavírus. Depois tivemos uma grave crise energética e então a Rússia. Guerra na Ucrânia. E todas as vezes tem sido extremamente difícil reagir rapidamente e com a força financeira necessária, porque, como você sabe, nosso orçamento hoje está estruturado de forma que 90% está comprometido. Esse orçamento foi elaborado em 2018, 2019, mas hoje vivemos com esses 90% de despesas fixas. O que fizemos então foi tentar usar o artigo 122, o que é subótimo. Não é a melhor ferramenta para lidar com crises tão graves. É por isso que estamos criando um mecanismo de crise dedicado, com uma capacidade de ação de até quase 400 bilhões de euros. Pois as crises já não são mais a exceção, são a norma e nós aprendemos a lição. Quero ser muito claro, isto não é para despesas ou consumo. É a possibilidade, com fortes medidas de segurança, de acessar esse financiamento extra caso surja uma crise desconhecida. Por isso, é algo que temos como uma opção, mas não para ser usado em circunstâncias normais. É apenas para tempos de crise, com um mecanismo claro de como será ativado e como será protegido. No final, tudo isso precisa ser financiado. E este é o meu sexto e último ponto, novos recursos próprios. Sim, é isso que precisa ser financiado. Hoje, estamos propondo novas fontes de receita para o orçamento europeu. O objetivo é simples. Temos que reembolsar nosso empréstimo conjunto para a recuperação, então o Next Generation EU precisa ser pago. Precisamos cumprir nossas prioridades modernas e, ainda mais importante, queremos manter as contribuições nacionais estáveis. Como vocês sabem, só existem duas maneiras de financiar o orçamento europeu: ou contribuições nacionais ou recursos próprios para o orçamento europeu. E, portanto, se quisermos manter as contribuições nacionais dos Estados-membros estáveis, é necessário ter novos recursos próprios para pagar o Next Generation EU e financiar uma modernização adicional do orçamento. Em conclusão, este é um orçamento para as realidades de hoje, assim como para os desafios de amanhã. Um orçamento que nos permite agir de acordo com as nossas escolhas políticas num mundo em rápida mudança. Queremos mais flexibilidade. Nem tudo precisa ser decidido de uma só vez para os próximos 7 anos. Então, além disso, hoje não podemos prever como serão os anos de 2033 ou 2034. Por isso, queremos menos rigidez neste orçamento. É por isso que os grandes fundos nos dão mais flexibilidade e margem de manobra para agir. Maior flexibilidade também significa mais margem de decisão para a deliberação orçamental anual, na qual o Parlamento e o Conselho desempenham um papel central. Hoje apresentamos a nossa proposta. Agora continuamos o trabalho em conjunto com o Parlamento Europeu, os Estados-membros, bem como com os cidadãos e as empresas.